Aparentemente, ele era um típico rapaz americano, mas a mente e a alma de Charles J. Whitman viviam mergulhadas na escuridão. Ele tinha uma vontade de matar que não podia conter. Em 1º de agosto de 1966, Charles se trancou no topo da torre do relógio da Universidade do Texas e começou a atirar. There's no report as to who this man may be, or what he's doing up there, or what prompted this apparent madness. Ele planejou tudo com perfeição. Ele estava num campo de guerra e ele era um matador. Em apenas 96 minutos, ele baleou 45 estranhos, matando 14. Na época, foi o maior assassinato em massa da história dos Estados Unidos. E todo mundo se perguntou por quê. Bem, ele era louco. Serial Killers. Aos 12 anos, Charles J. Whitman foi o americano mais jovem a atingir o grau máximo do escotismo. Quando adulto, em Austin, no Texas, foi voluntário na Igreja Católica como escoteiro-chefe. He was loved by the Boy Scouts, and he took the boys out on a rifle range, and he showed them, and they enjoyed that. Não havia ninguém em Austin que atirasse tão bem quanto ele. Ele nos levou a um estande de tiro uma vez e a mira dele era realmente incrível. Toby Hamilton estava na tropa de Whitman, mas não gostava disso. Whitman provocava os garotos. Ele jogava uma nota de $1 no chão e dizia: quem conseguir me imitar, fica com ela. $1 na época era muito dinheiro. Então ele ficava de cabeça para baixo e plantava a bananeira com os pés na parede e fazia flexões de ponta cabeça. É claro que quando tentávamos, nós caíamos de cara. Ele dava risada, pegava o dinheiro e dizia: vocês não conseguem. E ia embora. Ele gostava de se exibir. Charlie só ligava para ele mesmo e para mais ninguém. Não parecia haver motivo para ele sentir tanta raiva, mas era uma raiva profunda que vinha da infância. Talvez a personalidade dividida de Whitman remetesse ao relacionamento com seu pai, Sr. Charles Whitman, homem rígido e exigente que batia na esposa e nos filhos. Ele parecia ser uma pessoa que tinha pouca flexibilidade, que tinha o temperamento rígido, provavelmente porque seu pai também era assim. Então ele pode ter armazenado essa raiva e esse ressentimento de forma que não importava se ele tinha amigos ou família, ele continuava sendo um rapaz explosivo. 31 de julho de 1966 foi o dia mais quente do ano em Austin. Charles Whitman sentou-se diante da máquina de escrever no apartamento que dividia com sua esposa Kathy e escreveu uma carta para o mundo. Eu não sei o que me impele a escrever esta carta. Eu não entendo a mim mesmo hoje em dia. Eu devia ser um jovem comum, sensato e inteligente. No entanto, tenho sido assaltado por pensamentos irracionais e estranhos. Whitman fora treinado como franco-atirador dos fuzileiros navais quando tinha apenas 25 anos. 31 de julho de 1966. Tínhamos um homem que havia decidido matar muita gente. Naquele dia, ele estava concentrado em se preparar, em tomar decisões e em fazer o que fosse preciso para cumprir esse objetivo. Foi um dia movimentado. Ele pegou a esposa no trabalho e a levou ao cinema. Depois de trazê-la de volta, ele foi às compras, adquirindo munição, armas, latas de comida e garrafas de água. Ele planejou meticulosamente e tomou uma série de decisões que levaram ao maior assassinato em massa na história americana até então. Whitman escreveu que estava estressado. Eu fui a um psiquiatra. Eu tenho impulsos violentos. Tenho dores de cabeça. Enquanto Whitman escrevia, 2 amigos o visitaram. Quando entramos, havia uma máquina de escrever. E havia papel nela, mas é claro que não paramos para olhar ou ler. E parece que ele agiu normalmente. O casal partiu em seguida. Apesar das provas na faculdade, Charles parecia estranhamente calmo e despreocupado.
Normalmente, antes das provas, Charles só pensava em estudar e não tinha tempo para fazer nada, mas estava incrivelmente relaxado. Quando foram embora, Whitman continuou escrevendo suas cartas. Nelas, ele contou exatamente o que pretendia fazer. Após muito pensar, eu decidi matar minha esposa Cat hoje à noite. Não posso indicar nenhuma razão específica para isso. Pretendo matá-la da forma menos dolorosa possível. Depois que Cat chegou em casa e foi dormir, em 31 de julho, Whitman saiu para visitar sua mãe, que havia se mudado recentemente da Flórida para Austin, fugindo do próprio marido, o pai de Whitman. Whitman a atacou assim que entrou no apartamento. Ele a atacou por trás, atingindo-a na nuca com um objeto grande e de maneira brutal. E a partir daí, então, ele a espancou até a morte. Depois, ele virou o corpo e a esfaqueou no peito. Então, pegou o corpo com muito cuidado e o colocou na cama e puxou as cobertas sobre o corpo como se ela estivesse dormindo. Ele deixou um bilhete ao lado do corpo da mãe, endereçado a quem pudesse interessar. Acabei de tirar a vida da minha mãe. Estou muito triste por ter feito isso. No entanto, se houver um paraíso, é onde ela está agora. Ele culpou a crueldade do pai pela morte de sua mãe. Ela suportou as surras, a humilhação, a degradação e os problemas. Eu a amava com todas as minhas forças. A forma como Whitman tratou sua mãe, enforcando-a e esfaqueando-a, indica que ele sentia raiva por ela não ter tentado salvá-lo quando criança. Ele podia ter dado um tiro antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Ela soube quem a estava matando antes de morrer. Ao chegar em casa, Whitman entrou no quarto e esfaqueou sua esposa 5 vezes no peito com uma baioneta. Ele voltou para a máquina de escrever e continuou sua carta. À mão, ele escreveu: 3 da manhã, ambas mortas. Na carta, Whitman disse que tinha matado as 2 mulheres para poupá-las da onda de homicídios que iniciaria em breve. Muitos assassinos em massa matam suas famílias e dizem que queriam poupá-las, mas normalmente isso é mentira. É apenas algo que eles dizem a si mesmos, mas na verdade tem muita raiva dessas pessoas. A natureza dos crimes sugere raiva. Foram mortes muito violentas, muito passionais, muito explosivas de pessoas que ele afirmava amar muito. Cat disse que, quando eram recém-casados, ele batia nela. Ela me disse isso. Ele tinha um pavio muito curto. Além disso, Whitman vinha tomando anfetaminas nos meses anteriores aos crimes, tornando suas alterações de humor ainda mais voláteis. Na verdade, Whitman exibia há bastante tempo sinais de que podia sofrer um colapso nervoso. Com frequência, assassinos em massa também são viciados em drogas. A probabilidade deles agirem é maior, pois suas inibições diminuem e a impulsividade aumenta. Então, como Whitman estava tomando dexedrina, ele não devia estar dormindo bem. Ele devia estar irritado. Para alguém que já é nervoso, isso tende a aumentar a necessidade de vingança, o desejo de acertar as contas. Um dia, durante a aula, Whitman chegou a confessar suas fantasias de vingança. Larry me chamou e disse: Sr. Riley, Charlie tem falado sobre pegar um rifle, subir na torre e atirar num monte de gente. Eu fui até ele, apoiei os cotovelos na mesa e disse: isso é conversa de um ex-fuzileiro para provar que ele ainda sabe atirar. Charlie não olhou para mim. Ele estava com um sorrisinho no rosto e continuou desenhando. Whitman conversou com um médico da faculdade sobre suas ansiedades e dores de cabeça. Mais uma vez, ele falou sobre a torre do relógio. Uma das coisas que Charlie citou durante a sessão foi que ele gostaria de subir na torre da Universidade do Texas com um rifle de caça e matar pessoas. O médico pediu que Whitman voltasse em 1 semana, mas ele não retornou. Ele era uma bomba relógio ambulante
que explodiu em 1º de agosto de 1966. E o pavio dele acabou e ele simplesmente explodiu. Tenho pensado muito no conceito de morte. Quando nos encontrarmos um dia, devo me lembrar de observá-la com cuidado. Na madrugada de 1º de agosto de 1966, Charles Whitman assassinou brutalmente sua esposa e sua mãe. Estas mortes foram apenas o começo. Ao nascer do sol, Whitman encheu um baú com comida o bastante para 2 semanas. Ele também levou tampões de ouvido, fósforos, corda, um rádio, binóculos e galões de água e gasolina. Havia um facão e 3 facas de caça. Ele cerrou o cabo e o cano de uma espingarda calibre 12 nova e a embalou com mais 3 rifles, 3 pistolas e 700 projéteis. Ele usou um carrinho de mão para levar o baú até o carro e se vestiu como um funcionário de manutenção. Finalmente, por volta das 11 da manhã, dirigiu até o campus da Universidade do Texas, onde estudava engenharia. Enquanto Whitman se preparava, o patrulheiro Jerry Day e seu parceiro, Billy Speed, dividiam biscoitos e café antes de iniciar o expediente. O Billy disse que ia entregar sua demissão naquele dia. Eu falei, não, Billy, você não quer fazer isso. E ele disse, quero sim, eu sinto que vou ser ferido ou morto se continuar na polícia. Quando Charles Whitman chegou no campus, ele se dirigiu à famosa Torre do Relógio, um símbolo da região construído nos anos 30. Ela dominava a paisagem de Austin, atraindo 20.000 visitantes por ano. Whitman parou por perto e empurrou seu carrinho até o elevador da torre. Então, subiu até o 27º andar. Lá embaixo, no pátio, caminhava o presidente do corpo estudantil, Cliff Drummond. Eu me lembro claramente do clima naquele dia. Estava quente demais. Devia estar fazendo uns 40 graus. No topo da torre, Whitman, o ex-fuzileiro naval de 1,80 m e 90 quilos, foi abordado por Edna Towsley, uma mulher de 47 anos, divorciada e com 2 filhos, que estava cobrindo a folga da recepcionista. Ela provavelmente o reconheceu porque ele já tinha subido lá. Ela sabia que era um estudante e não um funcionário da manutenção. Ele a atacou imediatamente. Ele a perseguiu e a golpeou na nuca, chegando a quase destruir seu crânio. Minutos depois, quando ele já tinha bloqueado a entrada da recepção, uma família de turistas de 6 pessoas surgiu na escadaria. Quando tentaram saltar a barricada, Whitman deu meia volta e disparou sua espingarda. Mark Gabor, de 14 anos, e sua tia, Marguerite Lamport, morreram instantaneamente. Mike Gabor, de 18 anos, ficou sangrando nas escadas, enquanto os outros fugiram para o andar inferior. Eram 11h43 da manhã, quando Charles Whitman chegou ao mirante. Ele arrastou o baú até a face oeste do mirante. Então ele voltou e pegou o carrinho que usou para calçar a única porta de acesso à área de observação. Depois, ele espalhou armas pelo chão. As armas, o equipamento e todo o resto. Ele os posicionou em todas as direções para que pudesse correr de um lado para o outro e atirar. Do lado de fora, as árvores da universidade se espalhavam em 3 direções numa típica manhã de verão, com os estudantes caminhando pelo campus entre as aulas. 1º de agosto de 1966 era um típico dia quente e úmido de verão em Austin, no Texas. Os cursos de verão estavam transcorrendo no campus. Não havia nenhum indício de que algo fora do comum ia acontecer. Era um dia ensolarado de verão no Texas, sem nenhuma nuvem no céu. Era o ambiente pacífico de um campus universitário qualquer. A outra face da torre dava para a movimentada rua Guadalupe,
onde Forrest Preece almoçava com seus amigos numa lanchonete, como sempre. A conversa acabou esticando o nosso almoço em 5 minutos. O que eu acredito tenha acabado salvando a minha vida. Em qualquer outro dia naquele semestre, eu estaria no meio do pátio. Whitman escolheu seu refúgio com cuidado. As paredes da torre tinham mais de 30 centímetros de espessura, protegendo-o totalmente. De trás do imponente parapeito, ele tinha visão total em todas as direções. Era um local no qual ele pensava com frequência. 5 anos antes do atentado, ele olhou para a torre, depois olhou para um amigo e disse: seria um ótimo lugar para atirar nas pessoas com um rifle de caça. Seus amigos não levaram a sério aquele tipo de conversa. Agora, o que fora visto como piada havia se tornado uma realidade macabra. Usando sua mira telescópica, Whitman avistou Claire Winson, uma estudante de 18 anos, grávida de 8 meses. Se ele quisesse, podia ter mirado entre os olhos dela. Mas em vez disso, ele abaixou a arma, fez a mira e se concentrou na barriga. A primeira vítima feita por ele foi um feto. A bala atravessou o abdômen de Claire e matou seu bebê. Quando ela caiu, seu namorado, Thomas Ackman, se abaixou para ajudá-la. Ele também foi baleado e morreu instantaneamente. Claire ficou deitada na calçada de cimento sangrando. Cliff Drummond ouviu o tiro que a derrubou. A primeira coisa que eu notei foi o estrondo do disparo do rifle. Eu comecei a ouvir pessoas gritando e alguém que estava ao meu lado, perto do diretório estudantil, disse que havia alguém na torre atirando. Ao se aproximar, ele encontrou uma cena de caos e violência. Enquanto as vítimas caíam, os outros tentavam se proteger do franco-atirador. O caixa disse: é melhor não saírem, tem alguém atirando. Ele se levantava, escolhia um alvo, fazia mira, disparava e se agachava. Tudo isso em questão de pouquíssimos segundos. Não foi um ato de alguém que não sabia o que estava fazendo. Foi um ato de alguém que estava se preparando na cabeça dele para uma guerra. Nunca na história americana, um atirador havia se voltado contra pessoas completamente estranhas num lugar público, abatendo-as metodicamente. O que fez com que todos parassem, transformando-se em alvos mais fáceis do que seriam normalmente, foi que ninguém acreditou. Eles ficaram paralisados e olhando para o topo da torre e dizendo: o que está acontecendo aqui? E então, bam, eram atingidos. O professor de física convidado, Robert Boyer, um pai e matemático que lecionava em Rhodes, estava morto no pátio sul. Um voluntário do Corpo de Paz, o veterano Thomas Ashton, estava mortalmente ferido. 4 minutos após Whitman abrir fogo, a polícia de Austin atendeu a um chamado sobre os tiros. Mais de 100 policiais, rodoviários e patrulheiros do Texas se dirigiram ao campus. Um dos primeiros a chegar foi o policial Houston McCoy. Eu olhei para cima, na face norte de onde saiu um tiro. Depois houve um tiro bem no meio e depois um tiro na face sul. Whitman havia distribuído armas por todos os lados da torre. Atirando do leste, oeste, norte e sul, ele deu a impressão de que havia mais de um atirador. Achei que eram no mínimo 3 deles. Os anos 60 foram uma era de rebelião. Meu primeiro palpite foi que era uma daquelas facções políticas. Todo mundo dizia que ia se rebelar contra o país, esse tipo de coisa. Achei que podia ser o começo dessa revolução. O repórter da KTBC, Neil Spells, foi um dos primeiros jornalistas na cena. Ao me aproximar do campus, eu ouvi sirenes, ouvi tiros, vi pessoas correndo, vi pessoas gritando. Então, eu comecei a transmitir imediatamente.
This is Neil Spelson, Red Rover, on the University of Texas campus. This is a warning to the citizens of Austin. Stay away from the university area. Traffic is now converging on this area, and there is a sniper on the university tower firing at will. O policial Jerry Day respondeu à chamada por rádio logo após o tiroteio começar. A primeira coisa que eu vi foram duas jovens com cerca de 17 anos que tinham sido abatidas. Ela tinha um buraco no peito. He is definitely under the clock on the south side, and police are returning the fire at the sniper. There's no report as to who this man may be, or what he's doing up there, or what prompted this apparent madness. Eu sabia que precisava fazer algo. Vi aqueles corpos em toda parte. E aquilo tinha que acabar. Enquanto a loucura continuava, cidadãos arriscavam suas vidas para resgatar os feridos. Grant, how many have you gone out to rescue? Today, 2. What did you have to do? Run hard and keep low. Did you have any trouble getting them up, or did any shots come close to you while you were out there? No shots came close to me. Just the last one, he was dead. He was dead weight. He was a little hard to pick up, too limp. Not like someone that's knocked out. How many have you seen that are dead today? Just one. I hope not anymore. Cliff Drummond viu uma vítima encostada num parquímetro. Não estava se movendo. Eu podia ver o sangue no rosto e também no pescoço dele. Ele e outro estudante entraram na linha de fogo para tentar ajudá-lo. Nós partimos e, sem ouvir nenhum tiro, eu tive a clara sensação de que o asfalto estava explodindo ao nosso redor. Nós carregamos aquele jovem que, obviamente, tinha sido atingido na garganta ou na boca. Foi quando surgiu um carro na Alameda. Ele viu que estávamos lá e freou de repente. Eles abriram a porta, nós levantamos o jovem, colocamos no banco de trás e o carro foi embora para o sul. 35 minutos após o início do massacre, 8 pessoas já estavam mortas e 7 feridas. Era uma tragédia enorme acontecendo à nossa frente e o perigo era verdadeiro. Havia muitas pessoas no chão, pessoas que nós conhecíamos estavam mortas, não sabíamos quantas eram e havia muito sangue em toda parte. Whitman voltou suas atenções para a rua Guadalupe, um centro comercial com consequências fatais. Paul Sontag e Claudia Rutt, recém-formados no colégio, ambos com 18 anos, foram mortos. Um entregador de jornal foi abatido enquanto pedalava sua bicicleta. Forrest Price estava descendo a rua, correndo para a direita, quando algo fez parar. Cerca de 10 segundos depois, uma bala de rifle passou pela minha orelha direita e atingiu um senhor chamado Harry Walchuk que estava ao lado de uma banca de jornal. Walchuk, um pós-graduando e pai de 6 filhos, morreu na hora. Eu vi um homem ferido no meio da rua Guadalupe, na linha de fogo. Ele estava sentado, segurando o braço. Eu falei, caia fora daí. E ele disse, o que eu fiz? O que eu fiz? Era o que todos estavam se perguntando naquele dia. Enfim, eu corri até o meio da rua, levantei-o e o coloquei atrás de uma árvore. Um pensamento estranho passou pela minha cabeça várias vezes. Quanto tempo isso pode durar? Por quanto tempo ele pode continuar? Há pessoas atirando nele, mas como vão chegar até lá? Em sua fortaleza, o ex-fuzileiro tinha os cidadãos de Austin na mira e mantinha os policiais à distância. Parecia haver apenas um jeito de pôr fim ao ataque. Em seu abrigo, na torre do relógio da Universidade do Texas, Charles Whitman mantinha a polícia à distância com seu arsenal e usava o rádio para ouvir a reação do mundo. It's a battle now. It's a battle between the sniper and the police. It started out as a one-sided affair, with a man picking off targets from a good distance away. Ele pensava como um militar. Ele tinha planejado tudo com perfeição. Ele estava num campo de guerra e ele era um matador.
Descobrimos depois que ele tinha escrito que ia matar os porcos. Ele considerava todos porcos. Ele atirou em pessoas que estavam correndo ou andando. Na verdade, a mira dele era melhor com um alvo móvel do que com um alvo parado. A precisão de Whitman era incrível. Ele acertou um eletricista que tinha se abrigado entre alguns repórteres a 500 metros de distância. We just saw a puff of smoke and fired again. A polícia estava armada apenas com revólveres e algumas espingardas, que não tinham alcance para atingir Whitman na torre. A polícia chegou a mandar uma aeronave com um franco-atirador a bordo para derrubá-lo. Mas quando o avião se aproximou, Whitman disparou contra ele. Whitman estava na torre com um lugar para apoiar os braços. Ele podia olhar para cima e disparar. Eles bateram em retirada, pois ele podia ter derrubado o avião. A mira de Whitman também o ajudou a abater um policial. Quando eu olhei para baixo, vi o policial Billy Speed ser atingido no ombro direito. A bala que matou o policial Billy Speed passou por uma abertura desse tamanho, de no máximo 15 centímetros. Do alto da torre, ele atirou entre as duas estacas de uma cerca. A bala passou por ali e atingiu Billy Speed em cheio. Ele foi o único policial que morreu naquele dia. De um jeito estranho, ele previu a própria morte. 1 hora após o início do massacre, já era possível contar 11 mortos e 20 feridos. Em desvantagem, muitos policiais e civis decidiram voltar para casa e pegar seus próprios rifles de caça. A comunidade inteira compareceu. Parecia uma milícia. Eles queriam pegá-lo. E não sabiam quantos eram lá em cima. Ninguém sabia, aliás, o que estava acontecendo. Com um número cada vez maior de civis disparando contra a torre, o atirador estava encurralado. Os tiros vindos de baixo o mantinham agachado atrás da mureta. Foi quando ele percebeu que seu plano tinha dado errado. Eles conseguiram pará-lo. Mas a polícia também tinha problemas. Naquela época não tínhamos comunicação. Nós não tínhamos walkie-talkies. Quando um policial saía do carro, ele estava sozinho. Tudo que eu queria era encontrar alguém do departamento de polícia que pudesse me dizer: temos um plano e vamos fazer o seguinte, mas eu não encontrei ninguém. Ramiro Martinez, Jerry Day e Houston McCoy decidiram por conta própria subir até a posição do atirador. Em separado, eles se esgueiraram pelo pátio até a torre. Eles entraram na linha de tiro e lidaram com a morte e com os cadáveres, com o sangue, com os tiros. E não faziam ideia de quantas pessoas havia lá em cima. Podiam ser 10 atiradores, até onde sabiam. McCoy reuniu alguns policiais e fez sua abordagem através de um túnel de manutenção. Day encontrou um civil chamado Alan Cran na torre, que insistiu em lhe dar cobertura. Eles conseguiram outro rifle e juntos foram até a recepção, logo abaixo do mirante, onde encontraram um cenário terrível. As vítimas que Whitman deixara para trás. Então eu vi 4 corpos. Um deles estava sentado, tinha sido atingido nas pernas. Era um garoto de 18 anos. O de 14 estava morto, com um tiro de espingarda, deitado no chão, e a tia deles. Comecei a falar com o garoto de 18 anos. Ele agarrou minha arma e disse: vou subir e matar aquele desgraçado. Eu disse: eu faço isso por você. Ramiro Martinez estava logo atrás. Eu entrei no elevador e apertei o 27º andar. E rezei um ato de contrição perfeito. É uma oração que os católicos fazem quando vão enfrentar algum perigo e acham que podem morrer. Enquanto isso, Jerry Day desceu até o 27º andar para pedir reforços. Ele ouviu o elevador chegando. Ele engatilhou o revólver e a porta se abriu. Minha espingarda estava apontada para Jerry Day.
Lembro que os outros policiais disseram que também estavam apontando suas armas para Jerry Day, então ele escapou por pouco. Apontei meu revólver para eles e, olha, eu dei um sorriso de alívio. O civil Alan Crum havia seguido Martinez. Quando comecei a subir as escadas, sozinho, antes de Alan Crum se oferecer para ir comigo, eu me senti muito só. E eu teria subido. Eu teria continuado, sozinho. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando Alan Crum se ofereceu para ir comigo, foi como a rocha de Gibraltar. Crum e os policiais seguiram Martinez até o mirante. Martinez cruzou a porta, apoiado por McCoy com sua espingarda. Todos nós seguimos Martinez. Eu me virei de costas para Martinez e disse ao civil: fique aqui e atire em qualquer coisa que vier pelo canto sudoeste. Ao redor deles, o fogo amigo disparado pelos civis no solo ricocheteava nas paredes e no parapeito. 3 tiros lá de baixo explodiram logo acima de mim. Alguém viu a minha cabeça e não mirou muito bem. Os policiais não sabiam quem encontrariam ou o que o destino lhes reservava enquanto avançavam rumo ao canto nordeste para confrontar o assassino. No topo da torre do relógio da Universidade do Texas, Charles Whitman espalhou medo pela cidade de Austin e manteve à distância centenas de policiais e cidadãos armados por mais de 90 minutos. 45 pessoas foram baleadas, muitas estavam mortas, outras morrendo. Sem que ele soubesse, vários policiais tinham conseguido subir a torre com o objetivo de interromper o massacre. Eles não sabiam quem estava por trás do atentado ou quantos atiradores os aguardavam. Um civil, Alan Crum, vigiava o canto sudoeste, enquanto os policiais Ramiro Martinez e Houston McCoy se dirigiam ao nordeste. Então, Crum disparou sua arma acidentalmente. Isso alertou Whitman, que havia se protegido dos tiros que vinham de baixo na face norte da torre. Ele estava sentado e, quando Crum disparou, ele olhou para o sul e Martinez e McCoy vieram pelo nordeste. Atirei nele imediatamente. Ele começou a atirar bem rápido. Eu continuei avançando e atirando até acabar a munição. McCoy estava atrás de mim com a espingarda e disparou. Lembro que a boca dele estava aberta e eu vi o atirador vivo por apenas um instante. Ele deslizou pela parede e na minha cabeça. É o que eu vejo até hoje. Enquanto ele deslizava, eu vi que o rifle estava caindo das mãos dele. Martinez jogou fora sua arma vazia e agarrou a espingarda de McCoy. Ele correu até o corpo de Whitman e disparou a queima-roupa. O relógio da torre marcava 1h24 da tarde. Charles Whitman já estava morto. Eu tinha virado um robô. Mas quando vi aquele cara morto, eu me tornei um ser humano outra vez. Eu tive medo. Voltei a sentir o calor, a sentir o cansaço. Meu nível de adrenalina baixou. Os meus joelhos falharam, minhas pernas pareciam de borracha e eu disse, eu tenho que cair fora daqui. Eu disse a Martinez, mande Jerry Day ligar para o departamento de polícia de Austin. Diga para avisarem pelo rádio que acabou. Depois disso, Martinez desceu as escadas gritando, peguei ele, peguei ele. This is Neil Spells with the bulletin from the KTBC radio newsroom. The sniper is dead. Não pareceram 90 minutos, pareceram poucos instantes, mas também pareceram 1000 anos. Era como se estivéssemos na guerra. Quando a notícia se espalhou, todos se reuniram em silêncio ao redor da torre. De repente, as pessoas surgiram de toda parte e nós começamos a carregar os corpos para baixo.
inclusive o da recepcionista que tinha sido morta na torre. Phil Counter e eu achamos um cobertor velho do exército, talvez fosse do Whitman. Nós improvisamos uma maca com ele e descemos pelo elevador. Havia literalmente alguns milhares de pessoas ali, amontoadas. Estava muito quente e o silêncio era total. E havia armas em toda parte. Todos estavam com os canos apontados para baixo ou para a rua. Eles trouxeram a família Gabor e depois Whitman. Então as pessoas começaram a se dispersar e ir embora. Mas foi uma noite muito triste em Austin. Special report. Killer on the campus. A deranged engineering student at the University of Texas climbed to an Austin landmark at noon today. An hour and 20 minutes later, he had shot 45 persons. Após o assassinato em massa em Austin, os mais próximos a Charles Whitman ficaram chocados ao descobrir que aquele típico rapaz americano tinha sido capaz de um ato tão abominável. He was always kidding and joking and just full of life, and I like to be around him. O que ele fez já foi terrível, mas a ideia de matar Cat e sua mãe parecia incompreensível porque ele gostava muito delas, então foi perturbador e todos achavam que algo tinha acontecido. O perfil de Charles Whitman era bem diferente do de outros jovens que decidem atirar em pessoas na universidade. Ele era popular, todos gostavam dele. This was an all-round wonderful person, and nobody ever would have thought that anything like this could have happened. You just beyond imagination. No fim, ele queria morrer, mas de uma forma espetacular. E queria levar muita gente com ele, mas não queria cometer suicídio. E só deixou o pai para responder a todas as perguntas. A mídia encontrou o Sr. Charles Whitman na Flórida. I only think the factor in this is his mental strain from his actual studying. He was trying to prove a point to himself, to his family, me and his mother. Colocaram os microfones diante dele e ele deu declarações extremamente polêmicas. Eu adoro armas, eu sou fanático por armas. Eu ensinei meus filhos a usar armas. He's been hunting with me ever since he was a youngster, and he has his own rifles and everything else, and I taught him the use of them as well as the value of them. Charles Whitman sabia que seu pai ia fazer isso. Ele queria obrigar o pai a passar a vida inteira respondendo a essas perguntas várias e várias vezes. A investigação levou a polícia a descobrir mais armas no arsenal que o ex-fuzileiro mantinha em casa. An amazing assortment of rifles, shotguns, pistols, knives and all kinds of camping gear. Eles também encontraram os textos escritos por Charles Whitman. Eu me pergunto se um dia sentirei o doce sabor do sucesso, para mim e meus entes queridos. Ao relembrar meus anos recentes como adulto, eles parecem desperdiçados. Será que um dia cumprirei algum dos meus objetivos? No topo de uma das páginas, ele escreveu: "Eu jamais conseguirei. Estes pensamentos são demais para mim." A data era o dia do massacre. Ao examinarmos com cuidado os textos de Charles Whitman, vemos uma pessoa muito egoísta e muito autocentrada. Assassinos em massa e serial killers tendem a ser desse jeito. Em um de seus intermináveis textos, Whitman pede uma autópsia. Ele estava convencido de que tinha algum problema físico. Incrivelmente, ele estava certo. Após sua morte, os médicos da universidade determinaram, através de uma autópsia, que Whitman tinha um tumor no cérebro. Foi concluído que ele tinha um glioblastoma multiforme, que é um tumor maligno, extremamente agressivo, em estado avançado. Eles disseram que o tumor estava envolvendo e pressionando uma estrutura chamada amígdala. Não é raro que pessoas com tumores na amígdala tenham episódios de raiva ou ataques de raiva. Isso poderia explicar o comportamento instável dele e todos os sintomas que ele apresentou ao longo da vida. Um dos sintomas deste tipo de tumor é a hipergrafia.
a vontade incontrolável de escrever. Eu não sei o que me impele a escrever esta carta. Eu não entendo a mim mesmo hoje em dia. Ele sentia que simplesmente precisava escrever. Embora ele estivesse se incriminando, não conseguia se controlar. Ele tinha que pôr tudo no papel. E foi o que ele fez. A habilidade de Whitman com o rifle, seu pai abusivo, sua saúde emocional e psicológica precária e o tumor foram uma combinação fatal. Juntando todos esses ingredientes, temos uma receita para o desastre. O Sr. Whitman subiu naquela torre totalmente determinado a matar. Era uma vontade que ele não conseguia conter. Acho que ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que era errado, ele sabia que ia matar muita gente e sabia que ia morrer. Mas eu não sei se ele estava no controle disso tudo. Charles Whitman fez muitas vítimas. Toby Hamilton, que conhecia Whitman, também conhecia duas delas, suas babás favoritas, Thomas Ekman e sua namorada Claire Wilson. Ela, em 2 segundos, perdeu seu futuro filho e o homem que amava. Hoje, o número oficial de baixas daquele 1º de agosto ensolarado é 16 mortos e 32 feridos. A 16ª vítima, David Gamby, morreu em 2001 de complicações decorrentes de um ferimento infligido por Whitman em 66. Mas as vítimas não estavam apenas em Austin. O país inteiro perdeu algo naquele dia. O que ele fez mudou muitas coisas nesse país. O principal foi acabar com a sensação de segurança em lugares públicos. Acho que o legado de Charles Whitman foi nos deixar com a sensação de que nenhum lugar é sagrado ou seguro. Temos sempre que estar alertas. Esse foi o legado terrível que ele nos deixou. Admito que sempre que olho para a torre, penso no incidente. Antes era só um símbolo da universidade. Hoje ela tem algo de sinistro também. Isso foi um marco na minha vida. Quando as coisas ficam difíceis para mim, eu penso, anime-se. Se você estivesse a alguns centímetros para a direita naquele dia, não estaria vivo, então faça o melhor que você puder. Por causa do que houve aqui em 1966, os Estados Unidos têm hoje equipes da SWAT altamente armadas e treinadas, e a polícia é equipada com coletes à prova de balas, rádios de última geração e gás lacrimogênio. Na época, a polícia de Austin não tinha nada dessas coisas. Na verdade, não tínhamos quase nenhum equipamento. Para os homens que detiveram Whitman naquele dia, é impossível esquecer. Nunca vai embora. Está fixado na minha mente e sempre volta. Mas isso agora é só um pensamento. O espírito de Whitman ainda mora aqui. Na verdade, ele pode ter conseguido o que queria. Quando eu me for, as pessoas vão me esquecer, mas quando visitarem a torre, vão falar de Charles Whitman. O nome dele vai perdurar. E isso é muito triste. Versão brasileira Vox Mundi.